Bom, pessoal, esse é o 8º Encontros com o Futuro. A gente já fez também 270 entrevistas. A proposta é aproximar o setor privado da academia, usando a academia como uma plataforma amigável para juntar os diferentes atores que fazem esses temas avançarem numa transformação sustentável. Tem apoio, uma iniciativa do World Observatory, da produtora brasileira. As Nações Unidas apoia através do Pacto Global e da Prime, que é o braço de universidades no Brasil e no mundo de economia e administração, e a FGV, que acolhe o evento hoje, é uma das associadas. Também tem apoio da Pricewaterhouse, da Sancor Seguros, que entrou recentemente, é o primeiro fórum que eles participam, e do CRA, Conselho Regional de Administradores. Eu vou chamar a nossa anfitriã, Camila Figueiredo, que é coordenadora do Alumni FGV, para dar as boas-vindas a todos. Camila, por favor. Pedro, obrigada. Fica aqui comigo. Bem-vindos a todos e todas. Eu sou Camila Figueiredo, coordenadora do programa Alumni, que é o programa que faz o relacionamento com os ex-alunos da escola. Então, esse programa, a gente estende a participação dos ex-alunos de forma voluntária em uma série de atividades, vindo dar palestra na escola, escrevendo para a nossa news, fazendo programa de mentoria com os alunos, e também a gente apoia os ex-alunos que fazem iniciativas que são gratuitas e de impacto social. Então, a gente está recebendo, né? O Pedro teve a ideia de trazer esses encontros para cá e a gente está recebendo esses encontros ao longo do ano todo para cá. Então, é uma alegria ter você aqui. Parabéns pelas suas atividades. E se tiverem outros ex-alunos aqui que quiserem saber mais do nosso programa, será um prazer falar para vocês, tá bom? Ótimo evento, obrigada. Bem-vindos à FGV e à ESP. Super obrigado, Camila, Gabriel, por todo o apoio. E é um orgulho para a gente, como ex-aluno principalmente, ver que a escola está aberta para esse tipo de ação. Bom, o evento vai estar dividido em 4 grandes momentos. A gente vai começar com o Big Picture, com uma empresa uma instituição que eu sou fã, que é a World Food Program. O Daniel Balaban vai contar um pouco da importância do agro brasileiro no mundo. Depois a gente vai ter um painel com especialistas que a gente vai aterrissar aqui para o Brasil. O terceiro momento é um painel sobre as grandes empresas, então vão ser cases. E o quarto momento com as nossas startups, que aí representam a esperança do futuro das agritechs. Vamos começar com o Big Picture. O Daniel Balaban está em Brasília. Oi, Daniel. Nos escuta bem? Oi, Pedro. Estão escutando bem? Super bem. Daniel, antes de mais nada, agradecer pelo seu tempo, agradecer por todo o trabalho e dedicação que vocês têm. Também agradecer a contribuição recente que você deu nas entrevistas do projeto da COP30, aí em Brasília. É um prazer enorme ter você aqui com a gente. Eu queria começar com uma pergunta, Daniel. Pedir primeiro para você explicar um pouco da World Food Program e perguntar por que e como que vocês ganharam o Prêmio Nobel da Paz em 2020. Por favor, Daniel. Obrigado, Pedro. É um prazer estar com vocês. Infelizmente, eu não pude estar aí presente, mas estamos online. Essas são as coisas boas da tecnologia. O Programa Mundial de Alimentos, World Food Program, é a maior agência humanitária das Nações Unidas. Está presente em mais de 100 países ao redor do planeta e alimentando todos os dias, em torno de 170 milhões de pessoas em situação de insegurança alimentar e nutricional. Ainda é pouco. O mundo hoje tem mais de 700 milhões de pessoas nessa situação. Insegurança alimentar e nutricional é um termo bonito, né? Politicamente correto, para falar de fome. Eu gosto de dizer, são pessoas em situação de fome, que agora não tem absolutamente nada para comer para si e para sua família. Então, o WFP, ele alimenta 170 milhões de pessoas ao redor do planeta e ainda ficam quase mais de 500 milhões de pessoas sem receber alimentos suficientes. Isso é uma tragédia humanitária que nós estamos vivendo. Muita gente, um planeta que tem uma produção de alimentos suficientes para alimentar toda a população do planeta, alimentar muito bem, e ainda sobra alimento para poder até desperdiçar. Então, é impossível a gente não ficar indignado com uma situação como essa, no qual nós temos 700 milhões de pessoas passando fome. O WFP ganhou o Prêmio Nobel da Paz
alguns anos atrás, foi em 2020. 2020. E por quê? Porque o que tem a ver o trabalho humanitário com paz? Nós conseguimos demonstrar que os lugares hoje onde tem fome, eles estão suscetíveis a conflitos, a guerras. É muito mais fácil você pegar numa região onde o pai e a mãe morreram de fome e restou uma criança com 14, 15 anos, passam milícias e recrutam essa criança para grupos armados ao redor do planeta. E a criança fica empoderada com uma metralhadora e com uma raiva muito grande da sociedade. Então, a fome leva a conflitos armados. Se a gente trata essas pessoas como elas deveriam, nós vamos diminuir, consequentemente, os conflitos ao redor do planeta e também aquilo que a gente chama de migração, mas não é imigração, é refúgio. Muitas das pessoas estão buscando refúgio, porque elas fogem de lugares onde não existe mais esperança, onde estão sendo bombardeados. Qualquer pessoa, eu, você, faríamos a mesma coisa. Tentaríamos buscar a paz em outros locais. Ninguém sai da sua terra porque quer, sai porque não tem mais esperança em continuar a sua terra. E nós tratamos essas pessoas como se fossem criminosos. E eles não são. Na realidade, eles são vítimas da sociedade, eles são vítimas de uma situação, né, que seria igual para todos nós, se nós estivéssemos vivendo nessas condições. Então, o WFP, ao mostrar isso, ao mostrar o nexo entre paz e uma alimentação saudável, acabou sendo agraciada com o Nobel da Paz no ano de 2020. E, Daniel, qual é o papel do Brasil na segurança alimentar do mundo e como o Brasil pode estar mais presente, aumentar sua produção de uma forma sustentável, sem desmatar? O que se espera do Brasil no cenário mundial? Olha, o Brasil é muito mais importante do que nós brasileiros imaginamos. Nós não damos o valor para o que o nosso país faz em termos de produção de alimentos. Eu estava há pouco assistindo, né, uma entrevista que o Osiris Silva deu há muitos anos atrás. Quem é Osiris Silva? Quem foi Osiris Silva? Ele foi um ministro, ele foi presidente da Petrobras, ele também foi presidente da Embraer e era um engenheiro muito respeitado ao redor do planeta. E ele estava num evento, ele contando que estava num evento na Europa, junto com várias pessoas que eram do comitê do Nobel, já que nós estamos falando de prêmio Nobel. E ele, naquele instante, era um jantar com várias pessoas, e ele perguntou por que o Brasil nunca ganhou um prêmio Nobel? E aqueles cientistas todos ficaram quietos. E daqui a pouco começaram a tomar os drinks, aquela coisa toda, e eles puxaram ele para um canto e disseram: você quer saber mesmo por que o Brasil nunca ganhou um prêmio Nobel? Eles quero saber. Porque o Brasil é destruidor de heróis. O país destrói a si próprio. O Brasil fala mal de si próprio. Todas as vezes que alguém foi proeminente no Brasil, estiveram pessoas que mandaram até dossiês contrários àquela pessoa. O Brasil já teve o César Lattes, né, cientista, o Brasil teve Josué de Castro, o Brasil teve o Milton Santos, Anísio Teixeira, o Paulo Freire, Oswaldo Cruz, né, o próprio Miguel Nicoleles, a descoberta dele, científica maravilhosa, Carlos Chagas, Machado de Assis. E nós nunca ganhamos o prêmio Nobel. A Venezuela ganhou, a Argentina ganhou, o Chile ganhou, né? Países menores ganharam. O que acontece? Por que eu estou falando isso? Porque o Brasil não dá valor às suas próprias coisas. E aí entra a questão do nosso agro. Eu vejo pessoas ao redor do planeta, brasileiros, que viajam para outros países para falar mal dos produtores brasileiros e da produção brasileira. O Brasil fala mal de si próprio. O Brasil, eu viajo muito ao redor do planeta e eu já vi isso acontecer inúmeras vezes. Então, o Brasil deveria começar, enquanto que outros países celebram as suas produções, celebram a maneira como fazem negócio, o Brasil se coloca para baixo. E o Brasil deveria participar mais de fóruns internacionais
e não ficar trabalhando como se tivesse medo do debate. O nosso agro, ele é muito importante, ele produz muito e tem muita gente boa fazendo coisas boas nessa área. Só que isso não é divulgado. Então, o que se chega lá para fora é que o Brasil, os produtores brasileiros não respeitam o meio ambiente, que os produtores brasileiros atrapalham, que eles são contra terras, que eles matam indígenas, que eles produzem de forma não sustentável. Então, está na hora. Lógico que isso acontece em várias áreas, mas está na hora de que aqueles bons produtores, aqueles que trabalham de forma sustentável e organizada, participem ativamente dos debates e defendam os seus meios de produção. Eu não vejo brasileiros lá fora defendendo, muito pelo contrário, eu vejo brasileiros falando mal de produtores brasileiros. E isso é muito ruim, porque se nós não nos unimos, quem vai ser por nós? Então, é muito importante que o Brasil comece a repensar a forma como debate, como discute e como alavanca o seu progresso, como consegue dinamizar e levar para o resto do mundo aqueles que fazem a coisa boa e certa nesse país. Daniel, além dessa falha de comunicação, a gente teve um encontro com CEOs, você veio a São Paulo, e você também comentou que o Brasil, além de exportar, tinha que exportar a tecnologia do agro. Exportar para quem? O crescimento de produção vai acontecer, pelo que você disse no momento, aqui nos trópicos, né? Na África subsaariana, nos países asiáticos. O que o Brasil tem para impulsionar esses lugares no tocante à produção? Pois é, Pedro, o nosso trabalho aqui, o meu trabalho como diretor do WFP aqui no Brasil, não é de levar comida para ninguém. Eu trabalho levando desenvolvimento de políticas públicas para outros países do planeta. Então, nós já trabalhamos com mais de 50 países ao redor do planeta, mais da metade dos países africanos, países latino-americanos, asiáticos, levando tecnologias brasileiras de produção de alimentos, levando e mostrando como se faz e como que eles podem dinamizar a sua própria produção de alimentos. Muitas vezes eu estou em países africanos que são incipientes, que estão crescendo, que têm hoje uma classe média que dentro em breve chegará a 1 bilhão de pessoas necessitados de praticamente tudo, né? E interessados em produzir alimentos, em fazer com que a tecnologia chegue a eles. O Brasil hoje, ele tem essa tecnologia, ele tem essa forma, esse know-how, e ele tem que começar a se colocar e também parar de ter preconceito com países do sul global. Os países do sul global, eles têm uma dimensão muito maior do que nós imaginamos e umas condições de negócio muito mais propícia àqueles que nós comumente trabalhamos. Então, está na hora do Brasil abrir e começar a se colocar dentro desses mercados também, que estão muito interessados. Se você chega na África, quem tomou conta do continente africano em termos de cooperação, em termos de tecnologia, é a China. Né? Por que a China tem interesse? Porque ela consegue vender vários dos seus produtos e porque tem um retorno econômico. Por que o Brasil não faz isso? Por que nós, os produtores brasileiros, também não levam tecnologia ao continente africano, ao invés de ficarem se preocupando em sempre tentar vender produtos para os Estados Unidos, que já estão totalmente saturados e agora aumentando tarifas, né? Ou os europeus que não têm mais dinheiro para absolutamente nada. Então, eu acho que está na hora de começar a repensar esses modelos e começar a trabalhar outros mercados e também, a partir do momento que o Brasil começa a olhar para esses outros mercados, ajuda também o nosso próprio trabalho de dinamização de produção local de alimentos, né, e tentar acabar com a fome nesses países. Daniel, falando um pouco de futuro, conta para a gente da Aliança Global contra a Fome e comenta um pouco do relatório da FAO, eu não sei se eu estou atualizado aqui com o número, que nos próximos 10 anos a gente tem que crescer em 20% a produção mundial e dessa fatia, o quanto se espera do Brasil em aumento de produtividade?
A Aliança Global contra a Fome e contra a Pobreza foi uma iniciativa do G20, da presidência brasileira do G20, para fazer com que os países do mundo se unam para tentar, de uma forma eficaz, né, levar apoio aos países em desenvolvimento. O que significa isso? Não significa levar comida apenas. Logicamente, existe o apoio humanitário, é necessário levar comida a quem está com fome agora. Fome não pode esperar aquela coisa toda. Mas o mais importante é levar o desenvolvimento de políticas públicas, levar o desenvolvimento de tecnologias para que esses países possam participar do desenvolvimento, possam trabalhar o desenvolvimento de políticas públicas internas. Então, a Aliança Global contra a Fome e a Pobreza, ela recebeu apoio de inúmeros países, não só os países do G20, como inúmeros também organismos internacionais, iniciativa privada, né, ONGs, estão todos hoje trabalhando. Apesar de que a presidência brasileira já terminou, agora a presidência do G20 está com a África do Sul, a Aliança Global ela se perpetua, né? Então foram criadas instâncias para fazer com que levantassem recursos e esses recursos fossem utilizados para apoio a esses países. Os recursos estão vindo de várias fontes de vários países, inclusive de fundações de bilionários e tudo mais ao redor do planeta, e estão fazendo levantamento de recursos. E esses recursos serão utilizados para fazer com que os países do planeta tenham uma cesta de políticas públicas e possam se utilizar dessa cesta de políticas públicas. O Brasil, logicamente, tem a liderança desse processo. Foi aqui no Brasil que foi criado, o Brasil é líder dessa ideia e o Brasil vai ser o presidente, né, vai ter a liderança da Aliança Global. Então, todos aqueles países que querem buscar novas tecnologias, o Brasil será um catalisador dessas ideias e tentará buscar essas tecnologias e levar aos países necessitados. Então, aí mais um ambiente para aqueles que trabalham o agro, tanto pequenos, médios ou grandes produtores, tenham para poder se utilizar e poder participar desse processo, porque sem os grandes produtores, sem os médios produtores, pequenos produtores brasileiros, nada disso vai funcionar. O Brasil é um exemplo a ser seguido ao redor do planeta. Daniel, uma última pergunta. A gente teve o G20 2024, a gente vai ter agora o encontro dos BRICS em junho e em novembro a COP30. Para a segurança alimentar e justiça climática, o que você tem no radar e o que o Brasil precisa colocar na pauta na discussão em Belém e agora em junho no Rio de Janeiro, no BRICS? Primeiro, nós não temos que ter medo dessa pauta. Eu não sei por que tem muitos produtores que detestam utilizar e acabam sendo negacionistas das mudanças climáticas. Não cabe mais negacionismo nessa área. Não adianta ficar tentando lutar contra o inevitável. O que nós temos que fazer é mostrar que nós trabalhamos de uma forma sustentável, que nós trabalhamos cuidando do meio ambiente, que nós sabemos fazer isso. E tem muitas experiências brasileiras que podem servir de parâmetro para vários países do mundo. O Brasil tem que parar de ficar preocupado com ideologias e trabalhar de uma forma muito mais pragmática. Tá? O empresário do agro brasileiro tem que ser mais pragmático e menos ideológico. Enquanto ele continuar com ideologias e indo para lados que não tem volta, ele não vai conseguir se estabelecer de uma forma sustentável no planeta. O planeta ele vai buscar produções sustentáveis, ele vai buscar aquele que está fazendo um bem para o meio ambiente, que trabalha de uma forma correta, né? E não vai mais, porque as novas gerações não aceitarão. Se vocês olharem os filhos, aqueles que são pequenos hoje, que têm menos de 20 anos de idade, eles olham tudo que eles vão consumir sempre com essa ótica. E isso vai ser a tendência no planeta inteiro. Então, se você não fizer uma produção socialmente ou ambientalmente sustentável, você não vai mais vender o seu produto. Isso vai acontecer em curto espaço de tempo. Então, esses ambientes, COP30, o BRICS, né, o G20, todas essas alianças que estão surgindo, é um momento importantíssimo para o Brasil mostrar a sua cara, mostrar a sua produção de uma forma correta, parar de querer negar o que vem
aí, que o novo sempre vem e vai nos substituir. Então, é importante que a gente trabalhe junto com as novidades, junto com a tecnologia e junto com o meio ambiente. Se a gente não fizer isso, a gente vai ficar para trás. Daniel, muito obrigado pela sua participação, pelo trabalho, entusiasmo. Um abraço a toda a equipe da WFP. Obrigado, Daniel. Até a próxima. Obrigado, Pedro. Sempre à disposição. O Brasil era importador de alimentos. Imagine, a gente importava 30% do que consumia aqui. Hoje nós exportamos 25% da carne que nós produzimos. Como o Brasil é um país muito grande e tem sido a estrela da produção de alimentos e, ao mesmo tempo, é o país que mais protegeu a sua biodiversidade e os seus biomas, ele se transformou meio que na bola da vez. Ser mais produtivo, mais rentável e, obviamente, com maior sustentabilidade e cuidado do meio ambiente. Nesse cenário tropical, o líder é o Brasil. Nós teremos que dobrar a produção de carne e leite. Nós queremos fazer isso sem arar os parques nacionais, sem desmatar a Amazônia inteira. A pegada de carbono da carne de hoje está reduzindo de maneira muito acentuada. Não tem lá fora. Tudo acaba retornando, tudo acaba voltando e sendo cíclico dentro da lavoura. 70% do alimento que chega no nosso prato é oriundo da agricultura familiar. É um orgulho dizer que a agricultura brasileira hoje está com tecnologias de ponta e não é à toa que o Brasil é o poder e a potência agrícola que ele é. A percepção e os resultados da agricultura brasileira são resultados sustentáveis, já fazem parte do dia a dia do produtor agrícola. Todo mundo faz parte desse grande agronegócio que representa 27% do PIB brasileiro. Teremos a estratégia que transformará o Brasil em campeão mundial da paz, que não haverá paz onde houver fome. Vamos lá, o primeiro painel é a ciência e os avanços da sustentabilidade no agronegócio no Brasil, com Maria Fernanda Durigan, da Embrapa, Victor Mexido, da Audiência Business School, Jaqueline Silva, do Canal Rural, e Alexander Turra, da USP, da Cátedra de Oceanos, da Unesco, da USP. Por favor. Jaque, começando com você, que eu sei que você está no laço, aqui com o horário. Jaque, o papel do Canal Rural no setor é incrivelmente importante. Você está no dia a dia, não só como jornalista, mas como diretora. Que cases que estão mexendo com vocês e como é que vocês estão vendo a COP30? Eu acho que o Daniel trouxe ali, né, muitas inspirações. É exatamente isso que a gente cada vez tem que fazer mais, mostrar. Porque cases existem e cada vez eles são mais comuns quando a gente fala aí do agronegócio, né? A gente já tem alguns exemplos, como, por exemplo, a Carne Passion, que já é certificada, o Caio Penido, que é presidente do IMAC, fazendo agora a Soul Beef, que é uma carne certificada também, que ele está nesse processo de certificação. Hoje a JBS com escritórios verdes, ajudando os pequenos produtores a se regularizarem, ou seja, o produtor rural já entendeu que é um caminho sem volta à sustentabilidade. O Canal Rural ele precisa o quê? Cada vez mais fazer isso que o Daniel falou, que é conseguir falar não só para dentro da porteira, mas para fora da porteira. E aí a gente traz, como você mesmo falou, né? G20, BRICS, COP30. É o momento de ouro do Brasil para se posicionar quando a gente fala de agronegócio, né? É o momento de ouro de mostrar o que a gente está fazendo e inspirar outros países, né? Trazer muito essa pauta, como ele falou ali. Acho que a gente tem um caminho maravilhoso pela frente. E o que o Canal Rural está fazendo? Cada vez mais trabalhando. Você trouxe essa sua série. A gente também tem uma série que a gente vai lançar na sequência. A gente tem um evento na semana que vem, no dia 19, na SPM, para mostrar o que vai ser levado para a COP30 e como posicionar esse agronegócio, porque o Canal Rural ele vai ser essa grande vitrine do agro, ou seja, o que o agro precisa comunicar, como é que a gente pega essas entidades e esses líderes e coloca todos eles nesse mesmo lugar para a gente ter uma única voz, né, Pedro? E aí a gente volta também para o que o Daniel falou, que é muitos desses conteúdos em inglês e espanhol, porque não adianta a gente fazer só em português, né? O que adianta é fazer uma série incrível, mostrar cases importantíssimos, mas eles ficarem dentro de casa.
Então, tanto esses eventos que a gente está fazendo, a gente está colocando em inglês e em espanhol, e colocando esses painéis para todos que participarem. E eu sempre trago, né, e trago aqui também todos os eventos que a gente tem, cada pessoa aqui é um influenciador. Se você dividir com uma pessoa, com 2 pessoas, com 3 pessoas do nosso setor e começar a se colocar nesse lugar, porque o que a gente tem hoje? A gente tem muita gente com pouca informação falando muito e muita gente com muita informação falando pouco. Então, se a gente não fala, falam pela gente. Eu acho que cada vez mais todos os elos da cadeia, todo mundo que trabalha e tem algum contato com o agronegócio precisa começar a se responsabilizar. E aí, qual é a função do Canal Rural? É produzir esse conteúdo com os melhores especialistas em outras línguas também, para que a gente consiga chegar não só, né, no consumidor final, e aí mudar toda essa falácia, né, que existe sobre o nosso agronegócio e, consequentemente, também falar para fora, né? Então, encontros como esse que você está fazendo, né, a gente conversa sempre, essas conexões, e o papel do Canal Rural é exatamente esse, ser essa vitrine. Como a gente consegue posicionar o agronegócio? E esse é o momento. Esse é o ano que o Brasil tem para se posicionar, né? Então, acho que como Canal Rural o que a gente está fazendo é isso, abrindo as portas para ouvir quais são os cases, quais são os casos que tem. A série que a gente vai fazer na sequência desse encontro do dia 19, a gente vai mostrar todos os biomas do Brasil e todas as tecnologias que são implementadas, muitas. A gente tem a parceria com a Embrapa também nessa série. Então, como é que a gente faz para mostrar, né? O que a gente já está fazendo de forma muito, muito, muito importante e nem o Brasil mesmo sabe, né? Já que antes eu pular aqui para as tecnologias, pegando o último gancho do Daniel, da questão de agro e clima. Vocês vão estar durante a COP30, durante os 15 dias, estão montando toda uma estrutura. Como é que você está sentindo esse novo momento da aproximação do setor para discutir questões de clima e começando a levantar os seus balanços, tentando levantar dados para justificar suas produções? Como é que a gente está? O produtor tem refletido sobre isso? Já está na realidade do setor? Tem refletido muito, né? Quando a gente vê aí até o projeto do governo de pastagens degradadas, né? Que está caminhando muito nesse sentido, e como a gente começa cada vez mais a mensurar, né? Que uma plantação, sim, ela também sequestra o carbono, então ela está, sim, contribuindo, né? Não só negativamente para a mudança climática, mas positivamente. Então, tem muitas tecnologias que são desenvolvidas, mas que, de novo, né, não chegam para o público final, chega só que o agro é o culpado. E eu sempre bato na mesma tecla que o agro ele é parte da solução do problema. E enquanto a gente não conseguir fazer com que isso seja realmente entendido, sim. E, de novo, bato na tecla, é cada um que está aqui. E aí o Canal Rural, óbvio, vai disseminar também, mas faz muito mais sentido quando cada líder que está numa cadeira ou cada pessoa que está nesse processo consegue. Então, às vezes, você mandar no seu WhatsApp pessoal para 5 pessoas, colocar no seu LinkedIn, compartilhar no seu Instagram, porque a gente sabe que hoje o mundo está assim, né? Sim. Já que você comentou da série, ela vai lançar no seu canal. Exato. Fica aqui já a promessa gravada. Vitor, a Jaque comentou de tecnologia. Quais são as tecnologias que estão mexendo com o setor? Bom, Pedro, eu diria que a tecnologia mais importante que está mexendo com o setor é a tecnologia humana da inteligência. Quando ela é sistêmica, ela consegue religar e conectar todas aquelas particularidades que vão sendo tratadas, e vamos dizer assim, nos últimos 70, 80 anos, muitas inteligências foram traduzidas em tecnologia e amadureceram. A inteligência humana, a capacidade humana de integrar, interligar todas essas outras inteligências, que algumas são artificiais e as outras são ainda humanas, ou seja, eu sempre brinco que a área de inovação de uma organização são as pessoas. Então, a gente não faz nada sem as pessoas. Então, as pessoas são a maior inteligência de uma organização. E a melhor tecnologia de uma organização ainda é a criatividade humana. Agora, quando a gente pensa em tecnologia no sentido, como você está trazendo para mim a pergunta, e aí eu tento me conectar com o que a Jaque traz, com o que o Daniel traz, aí nós temos diferentes soluções para diferentes problemas e para diferentes oportunidades. Estamos numa escola de negócios, pensando em canvas de valor,
né? Valor é o que é percebido como valor, né? E aí a gente pensa nos aliviadores das dores, nos geradores de oportunidades. É uma tecnologia, ela serve para resolver um problema ou gerar uma oportunidade. Então, se a gente for olhar os 700 milhões de pobres famintos ou os 800 milhões de obesos que se alimentam mal no planeta Terra, a gente tem aqui um desafio de tecnologia que trabalha eficiência para promover eficácia, né? E aí são todas as tecnologias que promovem inovação incremental, processos e produtos. Né? Tudo aquilo que se conecta com as questões da inovação de produtos. Inovações que promovem tecnologias que promovem a inovação incremental e processos resolve essa questão da fome e de certa forma permite a segurança alimentar. Se a gente for lembrar de Abraham Maslow, que foi um psicólogo humanista que desenvolveu a sua teoria das hierarquias das motivações humanas entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, ele traz, né, nas suas hierarquias fome, segurança, demanda de pertencimento a comunidades, né? Aí ele fala de estima e realização. Quando fala que o Brasil promove a segurança alimentar, quando diz que o Brasil deveria receber um prêmio Nobel da Paz, é porque o Brasil trabalharia para resolver essas duas grandes questões, que é a fome e a segurança. Num planeta Terra que tem compliance, previsibilidade de futuro, ele precisa de paz e precisa de segurança alimentar. Então, o Brasil resolve um grande problema para 8 bilhões de seres humanos, certamente para 1,5 bilhão que estão num estado de carência, que é como o Daniel diz, não há vida, né? Não há fome, não há esperança, mas o Brasil pode contribuir muito mais, que aí eu me conecto com o que a Jaque também está trazendo. Quais são as outras tecnologias que permitem que o pecuarista, e aí a gente fala de sustentabilidade de uma forma ampla, ele não trabalhe só no produto, mas ele trabalha também em tecnologias que promovam senso de comunidade, raízes, narrativas, transformar o bioma em nova economia. Os 6 biomas brasileiros são economia criativa. Economia criativa é serviço. Aí a gente fala de inovação de serviços. Tudo aquilo que é uma inovação de serviço gera nova economia e faz o melhor uso dos ativos da terra. E aí a gente pode depois voltar, eu passar a bola, que existem as inovações disruptivas, inovações tecnológicas, por exemplo, tudo aquilo que é blockchain, tudo aquilo que permite rastreabilidade, vai gerar uma inovação disruptiva que vai impactar nos modelos de negócio, e que vai fazer, sim, que daqui a 2, 3 anos, quem não tiver, por exemplo, internet no campo, não vai oferecer rastreabilidade, não vai conseguir trabalhar com certos mercados e não vai conseguir entrar na economia de serviços. Porque o futuro da pecuária sustentável não é o produto, são os serviços, são essas narrativas e unir o campo à cidade, né? Que aí é uma outra história, é um outro tipo de tecnologia, é outro tipo de narrativa, e a gente pode voltar sobre isso depois, Pedro. Não, mas falando de tecnologia, deixa eu puxar para Maria Fernanda. Maria, que bom ter você aqui com a gente, mesmo que seja online. A gente teve um momento com a Silvia, nova presidente da Embrapa, e foi muito legal, ela deu uma entrevista e contou um pouco do que era o agro antes da Embrapa e o que é o agro brasileiro hoje. Comentou que 2% dos produtores rurais tinham trator na época. E hoje a gente vê um agro produtivo, produzindo cada vez mais, com cada vez menos. Maria Fernanda, conta um pouco para a gente quais são os desafios do futuro para a Embrapa, já que a gente conseguiu já ter esse salto produtivo, como atender essa demanda que o Daniel Balaban trouxe, presidente da World Food Program, que é crescente, e o que você enxerga como tecnologia pós-colheita? Olá, pessoal. Obrigada pela oportunidade de estar conversando com vocês, mas é uma responsabilidade enorme aqui eu responder pela Embrapa inteira. A Embrapa é enorme e ela avança em várias vertentes do agro. Eu arrisco aqui a dizer, na minha experiência da Amazônia, eu morei 10 anos na Amazônia trabalhando pela Embrapa, e lá a Embrapa é fundamental na agricultura familiar, no avanço dentro da floresta, por exemplo, a floresta em pé e mesmo a agricultura na Amazônia. Sem a Embrapa,
seria muito difícil, muito complicado. É complicado com a Embrapa e a gente consegue entrar nesse meio que é muito diverso e muito difícil. Então, sem a Embrapa seria mais difícil ainda. E voltando aqui para São Paulo, eu preciso muito comentar com vocês sobre a Embrapa Instrumentação. Eu sou uma fã da Embrapa, trabalho na Embrapa há 15 anos, quase 15 anos, e ela continua me surpreendendo. Então, eu tenho certeza que a Embrapa pode surpreender os mais diversos setores do agronegócio, da agricultura familiar, o pessoal que lá na Amazônia, né, a gente lida muito com isso de manter a floresta em pé. Então, pode surpreender com as diversas tecnologias que a gente tem. E eu convido o pessoal a conhecer a Embrapa Instrumentação, é a unidade que eu trabalho atualmente, e lá a gente trabalha com muitas tecnologias complexas e que estão na atualidade no mundo todo. A maioria dos meus colegas são físicos, são engenheiros elétricos, eletricistas, muita gente. Agrônomos somos em 3. Então, são muitas tecnologias diferentes aqui na Embrapa Instrumentação. Sobre a fisiologia pós-colheita, que é a minha área de trabalho, da nossa equipe, desde da Amazônia até aqui no estado de São Paulo, a gente conhece cada vez mais sobre a trajetória das frutas e hortaliças e grãos, desde o campo até a casa do consumidor. Então, a gente consegue hoje penetrar dentro do campo, a gente consegue conhecer a fisiologia e tratar de uma maneira mais individual para cada um desses produtos e as necessidades do produtor no campo. A gente chama de tecnologia pré-colheita, tecnologia de colheita, que a gente avança muito, e tudo isso afetando a tecnologia pós-colheita. Para os alunos, a gente sempre fala muito o que seria tecnologia pós-colheita. Então, refrigeração, o freezer que a gente tem, a geladeira que a gente tem em casa, é uma tecnologia pós-colheita utilizada para retardar o amadurecimento. Então, a nossa luta aqui com frutas e hortaliças, que é o principal foco da nossa equipe de trabalho, a gente usa muito, maneja muito a refrigeração, que é uma tecnologia que está aí há muitos anos, está nos lares brasileiros, e a gente continua trabalhando, utilizando e adaptando das mais diversas formas, principalmente com o avanço, as mudanças climáticas, vamos dizer assim. Então, a gente continua adaptando coisas que a gente achava que não precisava mexer mais. Eu vou falar aqui dessa que é mais popular, né, que é uma geladeira em casa. Então, o transporte refrigerado, que é uma coisa que no Brasil sempre foi caro, eu acredito que vai aumentar. Então, metabolismo de planta, ele acelera muito com o calor, com a umidade, e isso é uma coisa, eu gosto de um exemplo muito prático. A nossa área é bastante técnica, mas algumas passagens a gente gosta de conversar com o público. Principalmente, quando morava no norte, era comum a gente colocar a banana na geladeira, porque ela amadurece muito rápido. Aqui em São Paulo, a gente não precisava fazer isso. Podia deixar ela amadurecer alguns dias fora da geladeira. O calor chegou aqui, então uma tecnologia que a gente só utilizava no norte, no nordeste, porque lá era mais quente, então era uma tecnologia adaptada. A gente não recomenda colocar banana na geladeira porque ela é uma fruta tropical, ela fica escura. Esse é um exemplo bem fácil assim, para o pessoal compreender, mas hoje a gente precisa dessa refrigeração sem escurecer a casca dela, porque ela perde o valor de mercado. Então você imagina isso para várias outras frutas, para várias outras situações, para o transporte refrigerado, que a gente precisa avançar nisso, e até tecnologias na Amazônia. Nós temos um projeto atualmente com castanha, a castanha do Pará, a atual castanha da Amazônia. A castanha da Amazônia, então, a gente, com o aumento das temperaturas, não choveu a quantidade esperada na época da florada da castanha, das castanheiras na Amazônia. Então, a gente precisa manejar a produção para que a agricultura familiar tenha o seu recurso, as suas oportunidades todos os anos. Estamos remanejando no momento a tecnologia pós-colheita para a castanha, para evitar a aflatoxina, que é o aumento da temperatura, aumenta muito
ao crescimento de fungos e outros micro-organismos, melhorar a tecnologia pós-colheita para a castanha da castanha da Amazônia agora, porque tem oxidação dos óleos. Então, o leque é muito grande, assim, do que a Embrapa, as possibilidades da Embrapa e as adaptações para o futuro que a gente precisa fazer. Maria Fernanda, deixa eu pegar esse gancho que você trouxe da Amazônia, porque, né, Turra, o clima, tudo está ligado em tudo. E por mais que a Embrapa seja muito reconhecida por ter ajudado a soja a avançar no Centro-Oeste, essa parte não é muito divulgada. A gente vai estar gravando um case da castanha, açaí e pirarucu daqui a 2 semanas na região norte. E qual que é a importância da Embrapa para manter a floresta em pé, desenvolvendo a produção, ou seja, não só a produção, mas cuidando dos outros elos, né, como beneficiar através de cooperativas, associações, e como com outros órgãos de governo ajudar a abrir mercado. Porque, por exemplo, a União Europeia, quando você vende in natura, não tem imposto, mas quando você beneficia, você não consegue entrar porque o preço é maior. O que a Embrapa tem feito agora, olhando para a COP, ou pelo menos apresentando novas soluções, para manter a floresta em pé, desenvolvendo os frutos? O que você está enxergando como disruptivo agora? Oportunidades. Nós estamos trabalhando nesses projetos, são muitos projetos que acontecem ao mesmo tempo na Embrapa. Então, a Embrapa está preparando para mostrar para o mundo, como o pessoal já comentou, vai ser uma grande vitrine, né? Então, é uma oportunidade muito rica também para a Embrapa de mostrar para o mundo não só as nossas as tecnologias que a Embrapa desenvolve, mas também os nossos produtos do Brasil. Então, a gente vai tentar casar isso, as tecnologias que estão, os nossos produtos que já existem e são excelentes, e as tecnologias desenvolvidas pela Embrapa para manter a qualidade, conseguir chegar nos mercados, que a gente tem capacidade para chegar com qualidade até no consumidor final, onde quer que ele esteja. Então, os óleos da Amazônia, eles têm um potencial incrível. As frutas da Amazônia, nós temos tivemos um projeto com o Camu Camu, que tem uma procura enorme e não tinha tecnologia suficiente para isso, né? Para ele chegar onde precisa. O Japão busca bastante essa frutinha, e a Embrapa desenvolveu tecnologia para isso. Então, a COP, a gente enxerga ela muito como uma vitrine, vai ser uma excelente oportunidade. E para as inúmeras tecnologias que a gente está avançando. Eu fico aqui um pouco de receio de numerá-las, porque são muitas, e a minha área é mais restrita à tecnologia pós-colheita. Então, eu tenho colegas que trabalham ali na Embrapa Instrumentação, com muitas outras tecnologias, e todo mundo se preparando para a COP, para que o Brasil consiga mostrar, né, a gama de oportunidades que a gente tem. Mas esse Camu Camu é a nova vedete, né? Com todo mundo que a gente fala do norte, falam dele. Turra, a chuva do norte é o que mantém o agronegócio, então tem uma relação direta. Mas e os oceanos? Aonde entram nessa conversa? Pois é, né? Vocês estavam se perguntando o que eu vim fazer aqui, né? O oceano, tá com o tempo sobrando, Turra? Qual o papel do oceano nessa história toda? E ele é central, em vários aspectos. A gente está falando de fertilizantes que vêm do oceano, né, do petróleo, vem de algas calcárias que lá estão crescendo, né? A gente está falando dos navios que vêm trazendo fertilizantes, os navios que, às vezes, com um preço mais caro por causa de guerras, né? Ou levando a soja ou outros produtos que a gente produz, com um custo muito grande, que é o transporte de espécies exóticas e, muitas vezes, destruição de hábitats costeiros para dar lugar aos portos, que são importantes, mas a gente também não pode colocar porto em todo lugar e a gente tem que racionalizar muitas coisas. Eu estou achando o máximo aqui porque a gente está unindo ciência, tecnologia, comunicação, né, e valorizando isso, né? E esse tom que você deu para falar da Embrapa, ele é perfeito, porque a Embrapa representa exatamente esse poder que subsidia uma futura, né, ser laureado aí, né, enquanto país pelo Prêmio Nobel, né, porque é um exemplo de peso que a gente tem. Então a gente está trabalhando um pouco isso, de entender essas conexões, essas teleconexões que vêm do mar e para o mar, acaba indo, né? Os rios. A água que às vezes falta nos rios, que falta na agricultura e que falta nas praias, que acabam não tendo mais areia e acabam erodindo. Por quê? Porque a gente está usando mal a água ou está deixando de produzir água adequadamente. Isso tem a ver com o mundo rural, né? E com a forma da gente ocupar esse espaço.
E eu fiquei pensando o que falar, né? Eu acho que tem algumas poucas coisas importantes para enfatizar. Ciência, né? A ciência é fundamental. E com o chapéu de FAPESP, né, que é a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, a FAPESP está construindo uma chamada para sistemas alimentares e um programa de sistemas alimentares com vários tons de, sei lá, verde, né? E azul também, né? Porque a gente está tentando ali ver de forma sistêmica a conexão dos sistemas alimentares com a lógica da saúde azul. De uma só saúde, incluindo a saúde azul. Então, esse é um ponto importante que eu acho que a gente tem que ter e enfatizar a importância da ciência. E a ciência que, por exemplo, mostra para a gente por que a gente não pode botar a mão num fogo que acabou de ser desligado. Porque se você botar um termômetro, ele vai dizer que está quente. Se você ler o termômetro e tiver 50 graus, você vai acreditar no termômetro, certo? E não vai botar, ou não vai deixar a criança botar a mão. É a mesma ciência que mostra que a gente está tendo uma crise climática. E da mesma forma que a gente se precaver e não deixa a criança chegar perto do fogo, a gente não pode ficar despreparado para enfrentar essa crise climática. Ficar vulnerável à falta de água, e aí eu chego onde você falou, ficar vulnerável à falta de polinizadores, à falta de controladores biológicos, né? E com uma condição microclimática complicada, que vai afetar a produção. E vai afetar um sistema muito grande. Por exemplo, a Plano Safra, esse ano, está financiando mais de 400 bilhões. Né? E isso tudo é dinheiro que tem que voltar. Para voltar, tem que produzir, tem que vender. E isso tudo precisa funcionar. Né? Senão a gente quebra o país, senão a gente se quebra, senão a gente acaba não prosperando. Então, eu acho isso importante. A ciência, entender que ela está aqui para nos beneficiar e ajudar a gente a olhar além de onde a gente vê, né? E isso faz com que a gente se proteja, aumente a resiliência do setor. E isso vai acabar incluindo o oceano, né? Onde eu chego. Porque no oceano a gente tem a possibilidade de aumentar a produção de alimento de forma sustentável em 6 vezes até 2050. Isso significa um pouquinho de pesca, isso significa muito de aquicultura, que é o agro no mar. Né? A gente tem hoje o Ministério da Pesca, mas ele tem muita relação com o Ministério da Agricultura e anteriormente estava dentro do Ministério da Agricultura. E nesse setor, ontem, por acaso, eu estava falando com o Itamaraty, dentro do Ministério da Agricultura, e falando exatamente sobre isso, como que se rotula, como que a gente tem que levar essa visão do oceano, né, do agro, né, do país para frente, como que a aquicultura pode ser um elemento estratégico para a gente poder agregar valor, para a gente poder sequestrar carbono, para a gente poder fazer negócios muito interessantes nessa lógica da bioeconomia. Vai ter um evento sobre pesca em breve lá na Amazônia, que o ex-ministro Gregolin me convidou para participar, para discutir exatamente isso, né? Como que a agricultura, né, a maricultura pode estar associada a uma lógica de uma floresta em pé, como a gente estava falando, né, numa perspectiva sustentável. E talvez entender de forma um pouco, né, disruptiva que talvez a produção de proteína seja um subproduto de uma produção que pode gerar inúmeros tipos de moléculas ou elementos, né, tipo líquido de impressora, né, tinta de impressora, um produto que agrega muito valor, né, para um uso médico, para um uso farmacêutico, e a gente tem na biodiversidade marinha muitas possibilidades disso. Então eu queria, por exemplo, trazer essa perspectiva, porque o oceano está aí para a gente poder se valer desses benefícios de uma forma bastante estratégica, entendendo que ele é fundamental para a gente manter o agro pujante e tão, né, virtuoso quanto ele é no país. Ô, Turra, mas pegando esse teu gancho de segurança alimentar, incluindo os oceanos ali na equação, com o aquecimento, a pesca artesanal está ameaçada, né? Que 200 milhões de pessoas dependem da pesca artesanal. A gente teve uma notícia que saiu, até compartilhei com você, da National Geographic sobre os recifes. 80% deles já estão danificados na região ali de Pernambuco. Como aumentar a produção de proteína, como aumentar, inclusive, ou garantir a segurança alimentar nesse aquecimento global. E no dia que você estava na produtora, gravando, estava o Carlos Nobre também, que veio, de certa forma, assustado, dizendo que teve uma hiperaceleração do aquecimento fora dos números que eles estavam levantando no IPCC. Esse cenário é realista? Ou o que está escapando da conta? Não, é ultra realista. A gente tem uma situação cada vez mais alarmante do que a gente vê na natureza. Temos pesquisadores que fazem essas medições anualmente, vão lá nos recifes de coral e mostram para a gente que o branqueamento dos corais está se intensificando e a morte,
né? Porque eles branqueiam e podem voltar a ter vitalidade, mas se o fenômeno demora muito tempo, né, eles acabam morrendo. E com isso a gente perde a capacidade toda de gerar o que um recife de coral gera, além de uma beleza que sustenta o turismo, que come o peixe, ou come as coisas que são produzidas naturalmente, você não vai ter o peixe, porque ele depende desse tipo de ambiente para poder se reproduzir. E se você fala ainda de manguezal, que é outro ambiente ameaçado, a gente tem 70% dos estoques pesqueiros brasileiros dependendo do manguezal. Se você não tem manguezal, você não tem o que pescar. É simples assim. E tem uma coisa muito simples que um amigo meu lá de Pernambuco, Mauro Maida, que trabalha nessa região, ele fala o seguinte: quando você pega um pecuarista, o pecuarista faz o quê? Tem uma área e dá comida, certo? Ou pasto, ou ração, sei lá, né? Dá alguma coisa para produzir a proteína. No peixe isso não acontece, certo? A não ser que seja em cultivo. Mas para o pescador, que é um extrator, não acontece. Então tem que ter uma outra estratégia para você engordar, para você produzir a proteína. Isso significa, essencialmente, áreas em que a gente vai ter que ter para garantir a produção pesqueira, que são áreas protegidas, que são as áreas que os estoques dependem para se reproduzir e para crescer. E o maior defensor disso, assim como o maior defensor da floresta em pé na Amazônia, né, da qual depende a chuva que chove no centro-oeste e no nordeste, é o pescador, é o agricultor. Né? A gente tem que entender que o setor ele precisa defender a sua capacidade de ter previsibilidade. E isso passa por aumentar a resiliência. Isso depende, por exemplo, de você não pescar em 30% do oceano, que é a meta para 2030 da Convenção da Diversidade Biológica. Daí tu entra a Jaque. A Jaque comentou que quando a gente comunica, ou que todos nós somos comunicadores, mas também somos eleitores, consumidores e colaboradores. A gente sempre está dentro de alguma cadeia produtiva. O que o Turra falou precisa de ondas de awareness para pressionar o setor público para aumentar as no-take zones, para preservar os recifes e manguezais, que representam, aí, usando o Pareto, seria os 20% que daria conta dos 80% da solução. Já que quando você leva o problema, ou quando o canal em si esmiuça o problema, como é que você faz para humanizar a questão para que a mensagem fixe? Qual que é a preocupação em retratar o case e conseguir, numa dimensão do Brasil, que a pessoa se enxergue nele? O que a gente sempre fala, né, Pedro, é que dentro do agro, quando a gente fala de comunicação, ainda é muito pouco explorado o entretenimento, né? A gente tem muito jornalismo e o próprio Canal Rural está há 30 anos, quase 30 anos no ar, fazendo muito jornalismo. E a minha vinda para o canal foi também para fazer esse entretenimento, que é quando a gente fala das séries, né? Mas mais do que isso, a gente precisa conectar o campo com a cidade, que foi o que a gente falou. E para isso a gente também tem que estar, né, nos grandes veículos. Cada vez mais esses veículos olham para a gente, mas ainda não sabem fazer, né? Exemplo aí, a gente traz da última novela da Globo, que colocou o produtor rural como o vilão, né? Então, a gente ainda tem uma narrativa muito difícil de ser feita. E, infelizmente, o ser humano ele só olha para o problema quando ele realmente aparece. Então, se eu puder trazer uma contribuição de talvez uma percepção que o público teve, foi quando a gente teve a pandemia. E teve-se aquele medo de não se ter comida nas prateleiras. Porque aí o produtor rural teve esse protagonismo. Então, o que a gente precisa cada vez mais, de novo, como você falou, como pessoas, né, como influenciadores, como pessoas, é tentar mostrar a importância desse produtor, né? Trazer protagonismo para o produtor rural. O produtor rural ele já é protagonista. Se ele não acordar cedo, a gente não tem comida na mesa. E quando a gente flertou um pouco com essa possibilidade durante a pandemia. E aí foi aquele desespero e as pessoas começaram, o agro não para, o agro não para. E a gente começou a dar um protagonismo para ele que acabou rapidamente. Então, eu acho que sim, é um dever de casa, é fazer disso também entretenimento, é cada vez mais falar uma linguagem mais simples, né? Eu acho que dentro do agronegócio a gente ainda tem uma linguagem muito técnica. Como é que eu simplifico isso para que eu entenda dentro desse processo quem é o produtor rural e a importância que ele tem? Foi o que você falou, né? Há muitos anos atrás, quem teve a coragem de ir pro nada, tomar banho gelado, ficar embaixo de uma barraca de plástico com a família, hoje está muito bem, porque ele investiu. E tudo aquilo que você investe,
você tem retorno, né? Só que não é assim que o público final vê o produtor rural. Mas por que ele não vê? Porque não é mostrado dessa forma. Então, de novo, a gente volta para a comunicação, né? E aí a gente trazer para esse momento que a gente está vivendo, que é o mundo olhando, né, para o Brasil, como esse proeminente produtor de alimentos, né? Com várias tecnologias dentro dos sistemas alimentares. E com tanta possibilidade, a gente tem clima, a gente tem mão de obra, a gente sabe fazer. Eu acho que só falta comunicar. E aí, fica aí também, você vai ter um painel, infelizmente eu não vou conseguir assistir, mas o Wesley está aqui, exatamente dos cases e do que a gente está pensando para o futuro, mas fica muito como é que as empresas também, e até as empresas do próprio agro, tanto a do agro quanto fora do agro, olham para esse setor de uma forma mais ampla. Né? Eu não preciso comunicar só qual vai ser o meu próximo fertilizante, eu não preciso comunicar só qual vai ser o brinco que eu vou utilizar. Eu preciso também entender como é que essa narrativa está chegando ao público final. Né? Como é que utilizar um brinco vai fazer com que esse consumidor entenda que é uma carne rastreável. Então, não necessariamente eu tenho que ter só esse dinheiro de marketing, eu tenho que olhar para as várias caixinhas. Né? Por que uma Natura que faz um protetor solar não faz o protetor solar da mulher do agro? A mulher do agro vai ter que sempre consumir... Exatamente, que ficam expostas e que consomem um EPI, né? Quando a gente está falando aí de um protetor solar. Olha o tamanho desse mercado. Olha o tamanho desse mercado, mas ele não é olhado desse jeito. A mulher do agro, ela consome o protetor solar que a mulher está usando na praia, que a gente só vai nos fins de semana quando vai. Então, tem muita narrativa ainda para ser construída quando a gente fala do agronegócio, né? A ideia é para que as marcas comecem a olhar para essas narrativas, né? A gente fala das Havaianas, que não está no pé de um cowboy, está no pé também da pessoa na praia. Então, como é que a gente traz para a realidade, né? E olha para esse público também produtor como consumidor. Então, acho que tem muita coisa para se trabalhar dentro é simplificar. É simplificar e é trazer para você, porque tudo que a gente utiliza no dia a dia é agro, né? Vou puxar a Maria. Maria Fernanda, isso que a Jaque falou de simplificar e comunicar. Como é que a gente comunica que a Amazônia, que representa 60% do país, tá? Em 9 países, mas aqui no Brasil tem uma importância enorme, está ameaçada, chegando num ponto de não retorno e precisa desenvolver. Os dados do Carlos, ele disse que o ponto de não retorno está entre 20% e 25% de desmatamento, o que atrapalharia, faria com que o bioma sofresse mais, e a gente está em 18%. Mas quem olha o mapa, quem olha o percentual do país preservado perto dos outros países produtores, é enorme a nossa cobertura florestal. E desenvolver a floresta em pé talvez seja a única saída para preservá-la. Esses dados, a Embrapa compartilha desses números, é por aí? A gente está tão perto de um ponto tão crítico assim na Amazônia? Olha, Pedro, esse é um assunto que são várias vertentes dentro da própria Embrapa. Então, são muitos pesquisadores olhando por várias prismas diferentes. Então, tem um pessoal que defende, mas eu acho que está girando em torno dessa porcentagem, sim. Então, são vários olhares diferentes para o mesmo assunto. Então, eu não acredito que tenha um número fixo que a Embrapa oficialize isso, mas são várias pesquisas com vários temas e dados diferentes. Eu trabalho ainda numa rede que se chama Camucaia dentro da Embrapa, e a Camucaia trabalha com a floresta em pé. Então, a floresta em pé, ela dá tanto lucro quanto qualquer outra área, né, da agricultura. E a gente trabalha isso, tem dados para isso, né, que existem dados que são conflitantes, que fazem as médias e acham que pode ser com mais outras. A gente lá, por exemplo, a gente comparou com o cupuaçu, a cultura do cupuaçu, foi uma das culturas que foram comparadas. E dá tanto o retorno quanto o cupuaçu, o plantio de cupuaçu e outras culturas da Amazônia. A floresta em pé é totalmente possível. Ela pode sim acontecer, e as pessoas que estão dentro da floresta, que aquilo, como você disse, né, é uma marca enorme no mapa, e aquilo tem um monte de gente morando ali dentro, que às vezes a gente não considera essas pessoas lá dentro, né? Então tem muita gente, são comunidades enormes, cidades enormes,
ali dentro daquilo. E a Floresta em Pé precisa dessas pessoas, e essa sinergia entre as pessoas e a floresta acontece de maneira muito... dá muito certo isso. Tem acontecido muito, de uma maneira muito harmoniosa, mas ela ainda precisa ser melhor orquestrada. A Embrapa consegue trabalhar com esses parceiros, então tem vários projetos acontecendo, tem os mais diversos financiamentos acontecem também desses projetos, em parceria com a Embrapa e outros parceiros, né, como as universidades, são grandes parceiros da Embrapa, e outros órgãos. E eu acho que a gente vem adaptando a essas novas condições climáticas que estão acontecendo. Estou falando bastante da castanha, porque é o nosso atual projeto, pelo FINEP, a gente trabalha bastante com a castanha, tem uma procura muito grande, e aconteceu isso que eu estou falando, esse ano vai ser um ano com pouca castanha, porque choveu muito pouco na época da florada das castanheiras, então esse ano vai ser um ano de pouca castanha. Então a gente precisa de tecnologia para que essas pessoas da floresta tenham segurança alimentar, tenham soberania alimentar dentro da floresta, elas saibam que o alimento delas também pode ser possível ali. Então, a gente trabalha com toda essa cadeia, todo esse ciclo que envolve. Na Rede Camucai, nós trabalhamos bastante também com os olhos da floresta. Tem uma procura que o pessoal citou, a Natura, tem uma procura muito grande. A Natura é uma delas que procura bastante, não só a Natura, mas várias outras empresas internacionais também procuram os olhos. São possibilidades, são muitas possibilidades que a gente trabalha nos nossos projetos, e a Floresta em Pé é totalmente possível. Mas, de novo, ela precisa ser melhor divulgada. Como a Jaqueline bem falou aí, a agricultura familiar também precisa ser divulgada. A Natura, que foi citado aqui, é um exemplo bem popular, porque eles investem nisso. A Natura investe nisso, nessa propaganda. Mas a gente tem... Da castanha, por exemplo, a gente tem um problema grande que quase toda a castanha é exportada pelo mundo através da Bolívia. Então, a gente não sabe o que está saindo. Hoje, a Bolívia é o maior exportador de castanha mundial, e no mundo inteiro chama Brazilian Nut, né, castanha do Brasil. Hoje, os outros países brigam para que mude o nome para castanha da Amazônia, eu acho, inclusive, justo. Mas sai tudo pela Bolívia, porque nós não temos políticas públicas e políticas dentro do nosso país que incentivem que as pessoas conheçam a castanha, que possam consumir daqui de dentro, e outras tecnologias também, que a gente vem trabalhando bastante nisso. E eu acho, na Embrapa nós temos os setores, um setor grande que é a transferência de tecnologia, mas que ainda eu acho que a gente tem que pedalar muito para conseguir comunicar nessa maneira, como a Jaqueline disse, nova, que é via celular, via redes sociais. As pessoas querem saber de onde vem aquilo, elas procuram, e falta a gente conseguir colocar isso online. Eu acho que ajuda muito a gente conseguir comunicar as pesquisas, a ciência. Acredito sim que está aumentando essa procura, as pessoas querem saber mais sobre isso, mas ainda falta a gente trabalhar mais na transferência de tecnologia. Ou seja, comunicar para engajar. Tudo está ligado em tudo, mas não adianta ficar guardado aqui na sala. Obrigado, Maria Fernanda. Obrigado a todos os painelistas. Eu agradeço a todos. Super obrigado pela presença. Obrigada, Pedro. Parabéns aí por reunir tantas pessoas e trazer, porque é isso que a gente precisa, comunicar e cada vez mais explicar o que a gente está fazendo. E a série está chegando para você. Não, e tem um ponto importante, que a comunicação é fundamental. E assim, eu queria dar um recado, assim, pelo menos enfatizar o seguinte. Talvez o setor precise escolher melhor seus interlocutores públicos, os que se representam na esfera pública, porque uma fala que às vezes acaba vazando, ela pode ter um impacto muito severo na forma como a sociedade vê o setor. E todo mundo sabe do que eu estou falando, Uma fala falando de passar boiada. Que setor é esse que quer passar boiada na surdina? Então, eu acho que o setor precisa pensar muito, estruturar esse tipo de representação, que acaba sendo, inclusive, eleito pelo interior do estado de São Paulo.
Isso é muito sério, porque isso no curto, médio e longo prazo vai levar a gente para uma ruptura, né? Sim. Eu acho que isso tem que passar. Fomento à ciência, isso tem que ser uma decisão política do Estado brasileiro de direcionar dinheiro para a ciência. Isso é imprescindível. A Embrapa está aqui, precisa ser financiada. Né? Quem dera a gente tivesse uma Embrapa para cada setor. Isso aí. Parabéns e obrigado por todos. Obrigado. Bom, o painel Inovações Sustentáveis no Agronegócio, com Fabiana Trebilock, da Syngenta, Bruno Benatti, da Mosaic, e Fernanda Marcontonato, da DSM Firmenich. Fabiana, vamos começar. Bom, primeiro, obrigado por participar da aula da SPM, foi muito legal. Obrigada a você. Deixa eu pegar o gancho da Jaque, que estava falando de comunicação, dos pontos que a gente conversou na aula, é como quebrar essa imagem do agrovilão. E depois, se você puder também trazer alguns exemplos que ilustram sustentabilidade na agricultura tropical, que desmistificam um pouco essa questão. Bom, primeiro quero enaltecer todas as falas que já passaram por aqui, começando pela do Daniel, não sei se eu estou errando o nome dele, acho que não. Sim. Perfeitas as falas dele, corroboro com todas. E eu discordo um pouco de que só falta comunicação. Eu acho que falta uma audiência verdadeiramente interessada e disposta a sentir orgulho de que sim, somos um país, entre tantas outras características, um gigante produtor de alimentos. Então, eu acho que a comunicação é essencial, não à toa, há 10 anos fazendo o que eu faço, sempre disposta, sempre apaixonada, mas eu acho que falta, sim, uma audiência verdadeiramente disposta e afim, verdadeiramente, de conhecer a agricultura e de entender o seu valor, não só para nossas vidas cotidianas, mas para a imagem do nosso país, não só para a economia. Bom, falando de um exemplo, Pedro, eu tenho muito orgulho de dizer que eu trabalho na Syngenta por vários motivos. E há quase 5 anos, o principal deles é o Reverte. Convido a todos vocês a conhecer. Me procurem se precisarem de mais informações, mas eu vou falar aqui rapidamente o que significa o Reverte. É um dos principais, se não o principal programa de sustentabilidade existente atualmente na agricultura. O Reverte, como o nome já indica, ele se propõe a reverter áreas degradadas, devolver produtividade para áreas degradadas. Hoje a gente tem milhões de hectares no mundo de áreas degradadas. No Brasil, esse número também é muito alto. Então, a Syngenta firmou uma parceria com o Itaú BBA, que financia agricultores interessados em reverter áreas degradadas, pastagens degradadas em áreas produtivas. No Cerrado, a TNC, The Nature Conservancy, também é nossa parceira. Hoje já temos mais de 340 fazendas envolvidas no programa, no Brasil todo. Já estamos chegando a quase 250 mil hectares, que são parte do programa. A nossa meta é chegar em 2030 em 1 milhão de hectares. É uma meta bem audaciosa, mas a gente confia que a gente vai chegar. E já foi desembolsado mais de R$1 bilhão para essa grande massa de produtores que quer evoluir a sustentabilidade dentro da agricultura tropical. Então, esse é um dos exemplos, é um dos principais da Syngenta, e eu tenho certeza que existem muitos outros. Fabiana, a gente ocupa 30% do território entre produção de grãos, proteína animal, e tem já esse desempenho incrível no mundo, alimentando, produzindo fibras e trazendo energia para uma boa parte do planeta. As áreas degradadas foram um pouco deixadas de escanteio, porque não são economicamente viáveis. Programas como esses são escaláveis? Será que dá para a gente fazer isso aí, fechar a conta? Excelente pergunta, Pedro. A gente fala bastante na Syngenta que não existe sustentabilidade se ela também não trouxer rentabilidade, inclusive para o produtor rural. Então, a resposta é sim. A gente acredita sim na escalabilidade do programa, temos trabalhado para isso. O Reverte, inclusive, hoje está muito atento à sua expansão para outros cultivos, para além de soja e milho. Acreditamos sim na escalabilidade e, não à toa, temos um parceiro financeiro forte como o Itaú BBA, disposto a continuar financiando agricultores interessados em evoluir a agricultura sustentável, porque sim, não é vergonha alguma dizer que a rentabilidade é parte da sustentabilidade e precisa ser bom para o agricultor, precisa ser bom para empresas como a nossa, precisa ser bom para o banco, para ser bom para a sociedade. Seguindo esse exemplo da Fabiana, Fernanda, vocês também têm um programa super bacana que tenta reduzir a emissão de metano. Como? Todo mundo fala que o problema da produção pecuária é o metano e que é difícil reduzir. O que a gente tem mudado que a gente não pôde ter feito um pouco antes? Legal. Obrigada pela pergunta, Pedro. Acho que até aproveitando a minha própria introdução, né? Então, eu sou responsável na América Latina por um produto inovador que está no nosso portfólio que chama Bovaer.
O Bovaer é um aditivo nutricional que você mistura com a nutrição que os animais vão receber, os bovinos, né? Na verdade, todo animal ruminante que tem o segundo estômago. E esse produto vai reduzir as emissões do metano entérico, que é o arroto, não é o pum da vaca. Então, a comunicação é o arroto, gente. Também tem outros, mas o arroto que é o que tem maior emissão de metano. E ele vai reduzir essas emissões de metano numa média de 30% a 45%. A gente já tem estudos aí mostrando até os 90%. E a gente vem falando muito sobre metano, né? E muito... Acho que a gente até conversou já, Bruno, sobre isso, né? Mas a gente vê que é uma das grandes discussões e um dos grandes alvos quando a gente discute sobre pecuária. Porque o metano entérico, esse metano do arroto, é responsável por mais ou menos metade das emissões, né? Da pegada de carbono de 1 litro de leite de 1 quilo de carne. Então, ele tem, sim, uma contribuição relevante quando a gente olha para essa emissão total. Isso é uma média da FAO, aí a gente está olhando sistemas a pasto, sistemas confinados, aí é uma média global. E lógico, a gente tem muitas maneiras, né? Dentro do nosso portfólio, a gente trabalha com uma marca forte de nutrição, que é a marca Tortuga, aqui no Brasil, América Latina. A gente tem soluções, por exemplo, que vão melhorar a produtividade desses animais. Isso já vai reduzir a intensidade de emissões por litro de leite por quilo de carne. Então, isso já ajuda, um pouco alinhado com a sua fala, a produtividade também melhora a sustentabilidade. A gente está falando que vamos ter 10 bilhões de pessoas para alimentar, 70% mais de demanda de proteína animal, então a nossa responsabilidade também como empresa que ajuda nessa frente é melhorar a produtividade de uma maneira sustentável. E o Bovaer vem como uma solução dentro do nosso portfólio. A gente vem estudando esse produto há mais de 15 anos. Ele foi descoberto por um cientista que ainda é parte do nosso time, que está ali, alemão sentado na Suíça, que é a nossa casa matriz. E a gente trouxe esse produto para a América Latina em 2021. O Brasil foi um dos primeiros países, Brasil e Chile foram um dos primeiros países que receberam o registro do produto. E a gente agora, ao longo dessa jornada, já conseguimos trazer uma grande base de estudos científicos, mais de 100 estudos científicos ao redor do mundo, alguns realizados, inclusive, aqui no Brasil, em parceria com grandes indústrias. Isso ajuda também a gente a trazer dados locais. E hoje o produto já está disponível em mais de 65 países. Então, e tudo isso, acho que alinhado com muitas das falas aqui, quando a gente fala de um produto focado em sustentabilidade, né, uma solução que vai reduzir emissões, a gente precisa de, primeiro, comunicação. Sim. E, segundo, integração da cadeia de valor. Porque quem vai investir num produto nessa linha, sim, vai ser o produtor que tem a sua marca, que quer mostrar o seu esforço de sustentabilidade, além do que eles já fazem no dia a dia, que é muita coisa. Ou o próprio processador, os bancos, os governos, a gente vê muitos casos de sucesso empurrados aí pela cadeia de valor, que vão chegar com produtos de maior qualidade e de maior sustentabilidade, se a gente pode botar de uma maneira simples, para o consumidor final. E, Fernanda, você acha que, posso repetir a pergunta que eu fiz para a Fabiana, é escalável em quanto tempo? E o que pressiona para que essa solução seja escalável? São as exportações? O que você tem sentido que vai acelerar isso? Primeira coisa, é escalável sim. Isso a gente vê que é um produto, olhando a nossa própria curva de adoção, hoje a gente já reduziu na faixa aí de 200 mil toneladas de carbono equivalente. Aí fala, legal, o número parece grande, isso quer dizer uns 9 milhões de árvores, mais ou menos. Com um produto que é realmente focado em sustentabilidade. Então, isso mostra que sim, quando a gente tem o interesse da cadeia, o engajamento da cadeia, é um produto que a gente consegue sim escalar. Mas é um pouco do que a gente comentou dessa integração ser necessária, né? Então, a gente vê hoje, por exemplo, aqui no Brasil, a gente começou a desenvolver projetos de crédito de carbono nessa linha. Então, como gerar créditos diferenciados que podem vir a partir da pecuária. Mudar o discurso, como a gente trouxe no painel anterior. É parte da solução, a gente não é parte de um problema. Então, mostrar muito nessa linha. Em outras geografias, a gente tem muito incentivo governamental. Nos Estados Unidos, tem grandes verbas para uso de produtos nessa linha. Aqui? Aqui ainda não. Então, o recado está aqui. Brincadeiras à parte, né? Mas a gente vê muitas coisas fora do Brasil como incentivos diretos ao produtor.
Acho que isso passa por uma outra discussão também, que a gente também vem atuando como empresa, que é o cálculo da linha de base de emissões também precisa ser, de uma certa maneira, democratizado. Né? Então, muitos produtores não sabem o quanto eles emitem, então a gente falar de redução é um passo adiante, e a gente vem trabalhando junto com o consórcio, com o BNDES, para desenvolver calculadoras. A gente tem uma calculadora própria também, um software que a gente disponibiliza aí para o mercado, para justamente calcular essas emissões. Mas a gente vê que os governos vêm apoiando muito nessa linha, né? De vamos calcular as emissões, qual que é a nossa meta, a nossa NDC, o nosso compromisso, e a partir daí são criados ou incentivos que subsidiam o produto ou que incentivam as indústrias ou os próprios produtores a usarem algo nessa linha. E bancos também. E muitas vezes os bancos vêm cedendo financiamento verde, né? Ou taxas reduzidas. A gente tem um plano safra aqui também, que já é uma vantagem muito, muito legal para o produtor. Mas a gente vê que muitos bancos também têm seus objetivos de redução de emissões, né? O escopo 3, que é o que está fora da cadeia deles. Então, essa emissão, muitas vezes, de quem ele empresta dinheiro, acaba entrando na conta. Então, a gente vê que também pode ser uma das grandes alavancas para realmente o produto ganhar uma escala ainda maior de adoção, principalmente no Brasil. Fernanda, deixa eu pegar esse teu gancho e puxar aqui para o Bruno. Qual que é o tamanho? Se 30% do território é destinado à agropecuária, 20% para a produção de proteína animal, 8%, 9% de grãos, dimensiona para a gente como aumentar a produção de proteína de forma sustentável, se são esses os números. Falando em sustentabilidade, é bem importante a gente primeiro ver que tem diversos setores e empresas atuantes, né? Não existe uma única salvação que vai ter, não usa tal coisa, mas para a gente dar uma olhada na pecuária, né? A gente pega a área de pastagem no Brasil em torno de 160, 170 milhões de hectares. Cerca de metade disso tem algum grau de degradação. E isso dá quantas vezes a Bélgica? Porque sempre comparam com a Bélgica, olha, coitada. Né? Com a Bélgica eu não fiz a conta, tá? Mas é uma área de 80 milhões, só para se ter uma ideia, tudo que a gente planta no Brasil, área de grãos, floresta, dá em torno de 70 milhões de hectares. Então tudo que a gente vê de floresta plantada, de soja, milho, cana, citros, café, dá em torno de 70 milhões de hectares. A gente tem de pastagem total 170 milhões de hectares. E metade está com algum grau de degradação. Ou seja, a gente tem ainda um grande aumento pela frente para melhorar o setor pecuário e recuperar essas áreas e aumentar a produtividade. Então, trazendo em grandes números, só para a gente ter uma ideia, né? Hoje, a área do Brasil de pastagem, ela suporta em torno de 1 UA por hectare, tentando transformar aqui 1 boi por hectare, né? Vamos trazer a comunicação mais fácil aqui, mas em torno de 1 boi por hectare, certo? A gente tem capacidade, e esse 1 boi, ele vai produzir em torno de 5 arrobas por hectare ao ano, certo? 5 arrobas são 15, 1 arroba é 15 quilos de carne, então ele vai produzir em torno de 75 quilos de carne ao ano. Isso no sistema hoje. A gente poderia passar para, com diversos manejos, utilizando uma intensificação da pecuária, utilizando adubação, utilizando uma genética na pastagem, utilizando manejos de um pastejo rotacionado, a gente poderia, ao invés de colocar um animal, colocar 4. E esse boi, ao invés de ganhar 500 gramas ao dia, ele poderia ganhar mais de 1 quilo por dia. Certo? Então, nesse mesmo 1 hectare, que hoje a gente produz 5 arrobas, eu poderia produzir em torno de 25 a 35 arrobas. Então, olha que fantástico. Com a intensificação, a gente pode produzir em torno de 5 a 6 vezes mais carne. Certo? E como é que a gente faz isso? Por que a gente não faz? Por que a gente não faz? Né? O grande desafio é como levar isso para todo o setor, sabendo que a agricultura não é uma receita de bolo, não vai ter nunca um negócio, faz... Se fosse fácil, né, ter esse receituário, mas sim, cada situação é uma situação. E tem também, não é só a receita, a principal dificuldade, ao meu ver, é a capacitação de todo o setor, daquela pessoa que está na lida diária. Né? Então, a gente não é simplesmente a gente
adubo uma pastagem, ela cresce mais. Ela cresce mais, mas eu vou ter que colocar mais boi, vou ter que fazer um balanço financeiro, porque senão sobra capim e não tenho boi para comer. Então tem todo um manejo que deve ser feito pela pessoa que está lá no campo. Então, como capacitar elas, eu acho que é o maior desafio. Mas a gente pode sim aumentar em 5 vezes a produção nacional de carne, ou mesmo aumentar a produção de grãos, destinar mais área para grãos, sem derrubar um pé de árvore, né? A gente manter toda a área de preservação, mas aumentar a área de grãos, ou mesmo devolver área para vegetação nativa, enfim. Mas a gente tem a possibilidade de, sem desmatar, a gente tem possibilidade, e estamos fazendo isso, intensificando a área de pecuária e também de grãos. E, Bruno, de onde você acha que vem a pressão? É uma oportunidade econômica? A gente está tendo uma pressão para diminuir a área de pastagem? O que faz isso mover nesse sentido? Olha, às vezes compactuo com o quesito aqui que às vezes muito no Brasil se quer matar os heróis, né? A gente faz um baita de um trabalho onde deveríamos de todo mundo orgulhar da agricultura e agropecuária brasileira. Muitas das vezes isso não é visto e pegam alguns exemplos errados, sim, que também não é o 100% correto, mas alguns exemplos errados e às vezes generaliza, acho que não é o caminho. Mas acho que tem caminhos, os desafios estão em treinamento e em união de empresas para a gente conseguir promover cada vez mais a sustentabilidade como um todo. Fernanda, a União Europeia está marcando pesado na questão de emissão de carbono. Quer ver rastreabilidade na produção, quer ver monitoramento na produção. Conta um pouquinho o que vocês têm no radar de monitoramento de propriedades e gestão de pegada de carbono. E para quem isso importa? Como é que a gente faz para abrir mercados com esses dados? A gente vem trabalhando já também há alguns anos, acho que faz 3 anos que a gente lançou uma calculadora de pegada ambiental, né? Então, a gente calcula com base em metodologia de ACV, que é a análise de ciclo de vida. Então, a gente tem pegada de carbono, mas também tem a pegada hídrica, porque a gente tende a achar que produzir é só colocar o boi no pasto, né? Ou colocar o boi no confinamento, ou, enfim, no sistema. Mas a gente tem toda uma parte de manejo de água, manejo de dejetos, a própria seleção de onde vai vir a ração, de onde vai vir, enfim, todos os insumos dessa propriedade. Então, a gente coloca tudo isso numa análise de ciclo de vida para calcular as emissões. O nome da ferramenta chama Sustel. E a gente acredita muito como empresa que uma fazenda bem gerida também é uma fazenda sustentável, né? Então, a gente também tem sistemas de gestão, que são uma linha chamada FarmTel, né, que a gente busca ajudar essa fazenda a melhorar os seus indicadores financeiros, né? Então, ter a visibilidade desses indicadores, ter a visibilidade de gestão. Mais recentemente, a gente incorporou também a inteligência artificial para trazer os insights de manejo, um pouco do que o próprio Bruno comentou, né? Então, essa área aqui você consegue colocar mais animais, você pode mudar o sistema de manejo, você precisa fazer esse ajuste ou aquele ajuste para melhorar e deixar o dia a dia na lida um pouco mais simples. Então, a gente enxerga muito que esse tipo de parceria, acho que um pouco do que vocês comentaram também, a união entre as empresas e os produtores. A gente tem tecnologias, muitas vezes, nos nossos portfólios e a gente precisa estruturar isso em formato de programas para conseguir levar também para o produtor e para isso ser cada vez mais implementável. E quando você apresenta isso para o produtor rural? Você está falando de tecnologia de ponta, monitoramento em real time. Como é que ele recebe isso? Como é que você faz para capilarizar essa solução e fazer com que ele adote? É um discurso de eficiência, de aumento de margem? Como é que é o approach? O discurso de produtividade sempre funciona, mas eu acho que tem muitos níveis de maturidade diferentes, mas, de maneira geral, acho que a gente tem uma imagem, né, acho que um estereótipo de que o produtor está distante da tecnologia e da inovação, mas, via de regra, eles estão muito abertos. Todo mundo tem uma torre de internet, todo mundo faz algum tipo de monitoramento. Lógico que tem a produção familiar de escala menor, que vai ser no caderninho ainda. Claro. Então, a gente tem esses vários níveis de maturidade e faz parte também
pensando em ofertas como empresa, entender qual que é esse nível de maturidade e ter ofertas diferentes. Então, não adianta eu chegar com o chat GPT 9.0 e falar para um produtor que muitas vezes não tem acesso a um computador. Né? Então, a gente precisa também ter várias ofertas diferentes e a gente vem trabalhando nessa linha. Tanto olhando para a pegada de carbono, né, e ter soluções simplificadas, quanto para os sistemas de gestão. Né, ter níveis diferentes que a gente consegue ter uma entrada, depois um nível médio, um nível premium, para a gente conseguir realmente endereçar necessidades diferentes de momentos diferentes. Para ter essa visão alinhada com uma visão de negócio no fim do dia. Fabiana, isso que a Fernanda trouxe, que vai muito além do business, é tentar fazer com que a produção melhore, que o bem-estar animal venha, às vezes fora do core, é mais do que B2B, é um trabalho de educação. Por que as empresas, principalmente do agro, que sempre foram de bastidores, estão se posicionando assim? O que fez elas entrarem como, entre aspas, ativistas e participando da solução que às vezes foge do negócio? Independentemente de B2B, B2C tem um princípio básico da agricultura que sem meio ambiente, sem solo, sem clima, não tem agricultura. Né? Então, as empresas do setor inevitavelmente precisam estar atentas a isso. Do nosso lado, a gente tem uma série de programas para além desse que eu citei do Reverte, mas gostaria de fazer uma outra menção. A gente tem uma plataforma de coexistência, onde a gente tem alguns apoios, a gente tem algumas parcerias, vou citar uma que a gente tem com a GeoApps, por exemplo, que é com foco no monitoramento e preservação de polinizadores. Né? Falou-se aqui hoje sobre o importante papel dos polinizadores, que também passa por uma questão de educação. E aí também vou somar o fato de que as nossas metas, prioridades globais de sustentabilidade, boa parte delas é sustentada por treinamento. Então, ainda que a esfera privada não tenha isso como obrigatoriedade, é imprescindível que chamemos para nós essa responsabilidade. A gente tem uma escalabilidade de atuação muito essencial nessa área também. Treinamento, educação, disseminação do conhecimento, para promover o uso correto e seguro de tecnologias, para ampliar esse conceito de que sem terra, sem meio ambiente, sem o cuidado com o clima, você não tem a sua produção. Então, sim, vou fechar minha resposta dizendo que as coisas estão totalmente interligadas e que precisamos atentar para isso cada vez mais. E quero só dizer mais uma coisa, corroborando aqui com os colegas. Eu acho que a gente tem um potencial ainda muito grande para se explorar no sentido de cadeia de valor, né? Até para somar o fato da comunicação, porque eu vejo que todas as empresas aqui representadas comunicam seus programas, comunicam suas iniciativas, estamos aqui hoje falando sobre todas elas, mas e a força se a gente juntasse tudo isso, né? Até já com vistas à COP30. E, Fabiana, deixa eu te perguntar esse ponto. Você percebe que isso é um movimento setorial ou de grandes players como vocês? Vocês sentem que a cadeia inteira está vindo junta? O que você tem percebido no dia a dia? Eu acho que em maior ou menor grau, sim, todas estão vindo juntas, porque, até voltando a uma fala que também já apareceu por aqui, mais hora, menos hora, o consumidor já está cada vez mais atento a todas essas questões, os mercados, você mesmo citou a Europa, então é inevitável que se esteja olhando para tudo isso. Então, a resposta é sim, eu acho que a gente tem ainda uma força maior a ser explorada em termos de cadeias de valor, e eu acho que a nossa tem um potencial muito grande. Genial. Obrigado, Fabiana. Obrigado, Fernanda. E obrigado, Bruno. Obrigada. Foi ótimo. Obrigado. Obrigada. Pessoal, o último momento, que é o nosso momento startup. Espero que as startups estejam prontas para o pitch. E antes disso, só elogiar o setor. O Brasil, como agritech, é um expoente mundial. A gente revoluciona os gigantes, trazendo vocês para cá. E vocês produzem coisas que podem ser escaladas e podem mudar a produção aqui na área tropical. Um pouquinho antes da gente fazer aqui a rodada com as startups, eu vou trazer a Tatiana Fiuza, que é CEO da Cocriagro, coordenadora da Agrovale Londrina e diretora de inovação da Sociedade Rural do Paraná. Tem gente do país inteiro. Ela conseguiu entrar? Tatiana está com a gente? Boa noite, pessoal, tudo bem? Tudo ótimo, Tatiana, obrigado por você estar aqui com a gente, obrigado pela parceria. E deixa eu puxar um gancho, um ponto importante. Conta pra gente qual que é a importância das startups no mercado gigante como o brasileiro
e como você sente que elas conseguem envolver mesmo as grandes empresas e o produtor rural. Qual que é o papel da startup no agro? Perfeito, Pedro. É muito interessante a gente ter a oportunidade de falar das startups nesses debates. Hoje a gente entende que parte dos processos de sustentabilidade do agronegócio precisa também ter esse olhar para as startups, porque são essas empresas que trazem as soluções inovadoras que a gente precisa muitas vezes para monitoramento, otimização de insumos e etc. Primeiro, é importante a gente fazer uma análise, como até foi dito no painel anterior, que o agronegócio possui diferentes camadas, então a gente precisa entender o nível de maturidade dos produtores e também o nível de maturidade das startups. Então, tem muita gente que acha que startups é um bando de gente que saiu da universidade sem ter o que fazer e resolveu montar uma empresa e são aventureiros, né? Então, dependendo da oportunidade, a gente tem níveis de maturidade diferentes. A questão é que a gente tem visto muitas startups com CEOs 40+, que saíram de grandes corporações ou são pesquisadores montando seus negócios. Então, hoje, esse olhar para as novas tecnologias, para as inovações, ele precisa também ser compartilhado e, como foi dito também no painel anterior, ter uma visão mais colaborativa, não só entre multinacionais, mas aqui na ponta, que lido com cooperativas, com produtor, né, uma realidade aqui do Paraná que é mais voltada a cooperativas, a gente precisa ter esse olhar mais específico para a startup e isso tem trazido grandes motivações quando a gente fala de inovação e sustentabilidade no agro. E conta um pouco para a gente que espaço que a startup consegue abrir quando a gente tem players como estavam os players aqui, Syngenta, Monsanto, a DSM, são multinacionais que trazem soluções testadas, têm recurso para investir na capilarização. Por que o agritech aqui tem espaço para inovar quando é um mercado maduro e atraente para qualquer grande player do mundo? Perfeito. Então, primeiro que a gente precisa dividir as startups em dois grandes grupos. As startups de TI, equipamentos, hardware, né, que trabalham ali com equipamentos. Então, a gente tem toda uma parte de digitalização e aí essas grandes corporações, elas têm não só acesso a mercados e a capilaridade que muitas vezes a startup não tem. Então, a conexão, quando a gente fala de inovação aberta e grandes corporações, é justamente nesse sentido, para que a gente consiga levar essas soluções inovadoras que nascem em pequenas empresas, às vezes muito bem maduras, mas que ela consiga, com o apoio da corporação, chegar a essa capilaridade. Um segundo braço, uma segunda linha de startups são startups de biológico. E aí, qualquer universidade que você vai, de agronomia, de engenharia química, de materiais, a gente tem falado e tem visto muito sobre bioinsumos, biofertilizantes. Parece que cada grupo de pesquisa lança um derivado da laranja, de qualquer produto de biomassa está nascendo bioinsumos. Então, a gente tem um incentivo muito forte a essa academia para transformar esses produtos em startups, vamos dizer assim, para lançar startups, e a gente precisa da capilaridade dessas corporações para que a gente consiga fazer essa inovação mais colaborativa. Então, veja bem, cada uma dessas grandes corporações, ela tem o seu laboratório próprio, ela tem linhas de pesquisas próprias dos pesquisadores, muitas vezes internacionais, e isso é muito bem visto. Mas eu acho que o desafio nesse processo é como que a gente faz para fazer essa integração. De um lado, a gente tem uma parte de incentivos governamentais, incentivos privados, estimulando pesquisadores a pensar em inovação e sustentabilidade no agro. E aí a gente estimula esses pesquisadores a criarem produtos biológicos, etc. A gente tem visto muito produtos ligados à nanotecnologia e melhoria de plantas, mas ao mesmo tempo a gente não consegue ainda fazer essas conexões de forma efetiva porque a corporação ela tem ali uma estratégia, né? Apesar de que muitas delas já têm programas com startups. Mas esse é um ponto muito relevante, então. A corporação, ela consegue dar capilaridade e o apoio que essa startup precisa para crescer é importante para a startup, mas, ao mesmo tempo, é importante que a gente tenha outras ferramentas para que a gente consiga dar vazão a essa quantidade de ideias que têm surgido e novos produtos que podem realmente contribuir para um agro mais sustentável.
E, Tatiana, como o recurso tem chegado? Porque a gente vê que uma parte interessante desses mercados que desenvolvem em grande volume startups e soluções é criar uma dinâmica para que o recurso chegue e que os projetos pilotos aconteçam. Você tem sentido, pelo menos, esse ambiente no ecossistema ligado ao agro? Sim, é claro que nos últimos anos o investidor privado ele ficou mais atento, né? E aí a gente viu aí a bolha das startups na questão de investimento aos novos negócios. Mas nessa fase inicial, onde o risco tecnológico é muito grande, a gente tem visto um aumento de incentivos públicos para a inovação, o que tem estimulado esses projetos a nascerem. Então, diferentes editais, tanto em nível federal, estadual, muitas vezes até municipais, têm auxiliado startups a nascerem de universidades, o que a gente tem até chamado hoje de Deep Techs, que são essas startups de desenvolvimento científico. Então, a gente tem um braço privado ainda de investidores e muito interessante que muitos deles investindo. Hoje mesmo à tarde eu estava conversando com uma startup que veio aqui, recebeu... Tati, a gente tem 1 ano e meio de CNPJ e recebemos uma proposta de 4 milhões para iniciar o nosso processo aí de identificação de micro-organismos para bioinsumos. Então, esse dinheiro está acontecendo, essa movimentação está acontecendo. O que a gente precisa ampliar é o desafio das conexões. Ótimo, então vamos começar por ele. Vou trazer aqui a Maria Paula Castro, CEO da EcoTrace, para contar um pouquinho do seu projeto. Você está no Cubo do Itaú, certo? Se puder contar como é que você chegou antes de entrar no projeto, e agradecer o Cubo do Itaú, o CETEC da USP, Nova da Unicamp e outros players que estão contribuindo, trazendo as suas startups. Maria, está com você. Obrigado. Obrigada. Então, nós somos a EcoTrace, startup de rastreabilidade, uma plataforma blockchain de rastreabilidade ponta a ponta, onde a gente faz todo esse processo. Eu estou acostumada com pitch, vou falar bem rápido, vou apresentar bem rápido, prometo para vocês, e para ver se vocês têm uma noção do nosso negócio. O Brasil ele vem sofrendo uma pressão global cada vez maior por sustentabilidade. Empresas brasileiras que exportam têm essa grande dor. E aí a gente vê grandes reportagens trazendo escândalos referente a essa questão de desmatamento, questão de pirataria de alimentos, dentre outras coisas nessas cadeias de valor. Então, o nosso core é rastreabilidade em blockchain por uma questão de norma e exigência do mercado. A gente tem um consumidor 4.0 que vem vindo pautado em consumir de empresas mais éticas e responsáveis, um varejo que não quer ter sua marca envolvida com o problema socioambiental da cadeia. E quando a gente fala em rastreabilidade alimentar, que é um dos nossos pilares de atuação, a gente está contribuindo aí com 5 ODS da ONU. A nossa solução principal, que depois outras foram derivando dela, é uma plataforma blockchain de rastreabilidade ponta a ponta. Por que blockchain? Porque a gente entendeu lá em 2018, quando fundou a companhia, que era uma tecnologia madura o suficiente e confiável o suficiente para dar essa garantia que o mercado estava começando a exigir. Então, a gente se antecipou a essa exigência, que agora está bem concreta, né? E adotamos essa tecnologia para poder trazer essa garantia e que os dados fossem auditados. A gente tem os elos da cadeia conectado a ele, buscando informações dele, explotando lá. Então, você tem uma auditabilidade desse processo e você também não consegue fraudá-lo. Então, tudo fica claro. Então, uma vez que vocês adotam a tecnologia, você está se alinhando aos pilares do ESG. Basicamente, a gente tem 3 soluções. Uma é a rastreabilidade em blockchain. Daí, a indústria pediu que nós entrássemos também na parte de inteligência artificial. Então, a gente usa visão computacional para poder fazer alguns processos dentro da indústria de bovinos e de aves. E também um QR Code, onde a indústria é capaz de colocar uma embalagem para chegar até o consumidor final ali. A plataforma traz todos os dados de rastreabilidade em poucos cliques. Então, você digitalizou esse processo e você consegue trazer tudo, pesquisar por nota fiscal, por origem, por propriedade, enfim, tem os mais diversos filtros. Na embalagem, você também consegue ver a origem, o bioma daquela carne que você está consumindo, por exemplo. Então, a Frigol utiliza essa nossa tecnologia. E dentro dos frigoríficos, a gente tem câmeras e a gente criou um algoritmo próprio para fazer a classificação do acabamento de gordura das carcaças de bovinos. Você vê contusão também.
E você também consegue ver falha operacional em tempo real, e você consegue, então, ter uma padronização do processo e ver essa questão de bem-estar animal. Então, a gente tem evidência de tudo isso, o produtor acessa a plataforma, ele vê a carne que ele está fornecendo, ele é penalizado ou bonificado de acordo com a qualidade dessa carne. Obviamente, com isso, né, a gente tem todas as evidências e a gente consegue melhorar a produtividade dentro da indústria, diminuindo essas perdas, porque você consegue tomar ação ali em tempo real. E aí, aconteceu, aí acho que é até legal para trazer a parte do ecossistema, como é bom estar inteirado no ecossistema, que foi o Eco e a Poultry. Então, nós tínhamos um cliente, que era a Seara, que pediu uma POC para poder identificar lesão em carcaça de aves. O que aconteceu aqui? A gente capturou imagem, aves é muita imagem, né? Em pouco tempo, a gente fez um dataset, mostrou a POC funcionou. Diretoria mudou, o projeto foi engavetado. O que a gente fez? Submetemos para a FAPESP. Fomos aprovados num PIP, foi no PIP FAPESP-SEBRAE. A DSM e a MSD estava no período, estava patrocinando um stand para startups inovadoras dentro do workshop do Sindjavipar lá em 2022. Nós fomos convidados para participar lá. Eu mostrei o PowerPoint de uma solução que ainda não existia. A LAR Cooperativa, que estava lá, que também abraçou o evento, falou, eu quero isso daqui. Eu falei, mas não existe ainda. Ele falou, não, vou te ajudar a construir e quando estiver pronto, eu vou ser seu primeiro cliente. E eles cumpriram. Nosso primeiro cliente, a LAR Cooperativa do Paraná. Então, você está conectado nesse ecossistema, faz toda a diferença, né? E aí, também, o Cubo Itaú traz essas muitas conexões. Por quê? Porque a LAR é próximo da Copacol, a Copacol está lá no Cubo. A gente, para fazer parte desse ecossistema, é super importante, porque eles nos conectam a esses grandes players que, se a gente chegar e bater na porta lá, não vão nem atender. Então, é muito importante a gente estar frequentando e fomentando esse ecossistema. E a gente tem também, então, essa visão computacional que faz identificação de lesão em carcaças de aves, digamos assim, né? Então, aqui também traz os datasets mostrando. E, por último, a gente também consegue checar a propriedade de origem para ver se ela não vem de área desmatada, se está de acordo com o protocolo daquele segmento, daquele bioma. Então, o boi na linha, por exemplo. Então, a gente traz todas as evidências dentro da mesma plataforma. Está tudo integrado aí a questão da rastreabilidade. E isso, então, mostra que nós somos a Eco3. Parabéns, Maria Paula. Se alguém tiver alguma pergunta, que eu sei que patrocinador você já arrumou alguns. Maria Paula, parabéns por estar no Cubo do Itaú e parabéns, que acho que agora a bola é de vocês, né? Porque a rastreabilidade é uma questão sine qua non para todo produtor. Então, agora tem uma exigência, né? Então, a gente tem a Europa exigindo essa rastreabilidade com garantia de origem, que aquela área não é desmatada, então essa legislação de desmatamento. A gente tem a SARB 26 da FEBRABAN também emprestando dinheiro para frigoríficos que comprovem a origem desde o início da cadeia, ali não está começando ainda no primeiro onde o boi nasce, porque o boi, vocês sabem, ele nasce num lugar, a recria em outro, a engorda em outro, ele vai passando até chegar no último que vai vender para o frigorífico para ser abatido. E agora essa SARB está pedindo pelo menos não só para checar a propriedade desse que vende diretamente para o frigorífico, mas esse que está vindo antes. É a bola da vez, ajudou muito, chegou muito cliente lá no ano passado para nós, a gente já estava super empolgado, no couro também, na cadeia do couro. Só para vocês terem uma ideia, em termos de cliente, hoje a gente já faz a rastreabilidade de 100% do JBS, então eu estou falando aí em quase 40% do que é exportado de carne do país. A gente está no Minerva, aqui no Brasil, em todas as plantas também, para fazer a classificação e dar um padrão do acabamento de gordura aí deles. A gente tem a LAR Cooperativa, como eu disse, de cliente. A gente faz de roupa, da Renner também. Então, a gente entrou em outras cadeias a partir de bovinos e a gente está bastante feliz com isso. Só ficamos tristes que a Europa ela adiou um ano e esses negócios que estavam quase fechados, eles deram uma retrocedida. A Carol, que está aqui, nosso marketing comercial, eles deram uma arrefecida, mas logo eles vão voltar, porque eles vão ter que comprovar isso. Vocês estão aceitando sócios ainda? Obrigado, Maria Paula. Vou chamar Ariel Scaliter, da startup AgroToken, para contar um pouco da sua iniciativa, do seu sonho e do seu projeto. Por favor.
Bom, obrigado. Acho que sou o único argentino aqui. Estou morando muito tempo aqui no Brasil. Isso é um comentário. Eu sou fã do Brasil. O que falaram é verdade. O que somos fora do Brasil, achamos que o Brasil é gigante, é genial. O agro do Brasil é o melhor agro do mundo. E também não entendo muitas vezes como os próprios brasileiros não compreendem a dimensão que tem o agro do Brasil no mundo, mas só entendo isso. Bom, eu vou falar de Just Token. Todo mundo nos conhece como AgroToken. Esse foi o primeiro projeto, vou passar rápido. Nós, hoje, o Just Token é uma plataforma de tokenização de real world assets, de ativos reais, do mundo real. Nós estamos focados unicamente na tokenização dos commodities e recursos naturais. Tem muita coisa em tokenização no mundo, nós decidimos focar lá. Vou contar um pouquinho de atrás para frente. Hoje nós parece que temos tudo muito claro, porque passaram 4 anos. Quando começamos como startup, não tínhamos tudo muito claro. Hoje sim temos 3 linhas de produto, eu vou entrar logo nesse detalhe. Temos uma plataforma tecnológica muito sólida que tem muitos módulos, muitas questões estão basadas em blockchain e inteligência artificial, e hoje trabalhamos em 3 verticais. Principalmente temos um produto de Traceability and Sustainability Explorer, mas começamos trabalhando nesse produto para commodities, particularmente para soja, milho e trigo, mas agora estendimos esse Explorer para outros produtos, já vou comentar. Eu sou fã de Eco3, além disso. Vamos lá. Logo temos 2 produtos ligados a Credit Payments, um crédito monitorado, a maior parte do agro aqui no Brasil se financia com CPR, e isso tem várias questões. Você tem que monitorar a vida dessa garantia, que é uma promessa de grão, desde o começo até o final, e nós temos um produto para isso, e nós também temos produtos de barter. Só para ter uma ideia, hoje temos, eu sou mais 50, tá bom? Aí falaram de mais 40, eu sou mais 50. Nós temos como investidores a Bunge, Visa, Matterscale, Borderless nos Estados Unidos. Temos mais de 20 investidores que apoiam nossa tecnologia hoje. Mas como nasceu a ideia? Basicamente, nós começamos com o básico. O grão é moeda, tá bom? Você aluga uma fazenda em sacas por hectare, você compra da Syngenta em barter, você paga o trator a CNH com sacas, você vai no Banco Itaú e pede um crédito com CPR, que é uma promessa de grão. Ou seja, nós não inventamos nada. O blockchain era óbvio, porque o grão é moeda, tá bom? E mais de 40% dos pagamentos de insumos, de comércio dentro do agro é feito em barter. Então, o único que nós pensamos nesse momento foi: vamos transformar o que já é moeda, o grão, em uma moeda digital. E assim nasceu a ideia. Assim de simples. Mas logo evolucionou. É moeda, é garantia, é traçabilidade, é valor agregado, etc, etc. Mas a ideia básica foi essa. E por que era óbvio que tinha que ser aqui no Brasil? Porque, primeiro, que o Brasil é um dos países, se não é o país mais avançado do mundo em tokenização de ativos reais. Seguro. Mais que Singapura, mais que Estados Unidos. O Brasil é número 1 tokenização de ativos reais do mundo, seguro. O Brasil é o país, o maior produtor de alimentos do mundo. Tá bom? Entre Argentina, Brasil e nos Estados Unidos, é 70% da soja do mundo. E acho que está perto do milho, deve ser aproximadamente também os maiores produtores. Então, não tem que ir a nenhum lugar. Desde o Brasil, você pode criar a companhia mais grande de tokenização de commodities do mundo. E por isso a gente mora aqui, por isso todos os nossos esforços estão no Brasil. Nós temos
também na Argentina e no Uruguai, e daqui a pouco, se Deus quiser, vamos estar nos Estados Unidos também. Agora, um sonho que nós tínhamos no começo foi que o produtor podia ir na Starbucks no Miami e comprar um frappuccino com 0,032 sacas de soja. E aconteceu. Fomos na Visa, nos Estados Unidos, para os estudantes aqui também. Se tem um sonho, tem que contar o sonho, porque senão ninguém sabe o que você quer fazer. Fomos na Visa nos Estados Unidos, nós já tínhamos bastante experiência criando companhias, e comentamos para a Visa que queríamos que um produtor possa pagar com 0,031 saca de soja um café no Starbucks. Falaram, é uma boa ideia, vamos investir em seu projeto, e hoje Visa é um dos maiores investidores. Não só por isso, também temos outras questões. Mas devíamos demonstrar que era possível fazer, e faz sentido fazer com token. Você não vai aí com um carro e tirar uma saca de soja no Starbucks, não? Tem que ser de um jeito digital. Mas toda essa aprendizagem nesses últimos anos deram para nós a madurez para criar esses produtos. Hoje, aqui no Brasil, Banco do Brasil, Bunge, Vibra e muitos outros grandes clientes, soja, milho, etanol, algodão, na Argentina eletricidade, agora estamos tokenizando com IPF, quilowatt-hora, deram para nós uma aprendizagem muito grande. Hoje temos claro o que vendemos, temos claro os modelos de negócio, temos claro os clientes que estamos indo. Nós não vamos direto no produtor, não vamos direto no final da cadeia, nós somos B2B puro, fazemos infraestrutura e, bom, e temos esses produtos em andamento e andando bastante bem. Só para ter uma ideia, nós tokenizamos até agora 2,5 bilhões de reais. Só para esse ano nós temos contrato para tokenizar mais de 10 bilhões de reais. Então, já não é um sonho, uma companhia andando. Não somos todos meninos, eu seguro que não. Eu já perdi bastante cabelo. Brasil é o centro da história. Brasil é o lugar onde tudo começa e tudo acaba. Se você não pode demonstrar no Brasil que seu produto é bom, não adianta tentar demonstrar em outro lugar. Assim que, bom, seguimos apostando por Brasil, por a tecnologia, e obrigado pela oportunidade. Ariel, a vaga era para uma startup falar, não um gigante. Somos uma startup. Deixa ele só perguntar um ponto. Além da crescida de 2,5 para 10 bi, para onde você acha que vai o mercado? Eu, personalmente, eu adoro estar aqui. Eu sou professor, fui professor e sou da Universidade de Buenos Aires e da UCEMA. Eu estou pesquisando a área de blockchain já há muitos anos, quase mais de 10 anos, e acho que tudo será tokenizado. Ou seja, todos os ativos reais do mundo serão tokenizados. O mundo vai a um sistema multimoeda, assim como o produtor acha que o melhor para ele é seu grão, o cara que tem um restaurante quer poupar em arroz, alguém quer poupar em ouro. Então, vamos fazer um sistema multimonetário, onde os governos vão ter que fazer muito esforço para que a gente selecione a sua moeda, e vão ter que ser mais eficientes. Então, eu acho que vamos ao mundo tokenizado. A gente nem sabe, nem tem que saber. Vamos hacia um mundo com traçabilidade total, mas também com monetização da sustentabilidade, porque não adianta falar de sustentabilidade se você não tem ferramentas como Ecotrace ou as nossas, que permitem fazer uma contabilidade perfeita dessa traçabilidade e dessa sustentabilidade, para que no final do dia, quando a senhora compra a soja, o biscoito na Holanda, possa chegar esse esforço de sustentabilidade monetizado
no produtor. Se você não conseguir isso, vamos falar muito de sustentabilidade, mas sem monetização não tem negócio. Então, acho que fazer as coisas bem, e não sei por que acham que os produtores brasileiros não fazem. O Brasil é super estricto, o Brasil tem as leis mais estrictas do mundo, você não pode vender um grão de soja para Bunge ou para Kaji ou para ninguém, sem assegurar que não tem desmatamento, trabalho escravo, bom, e tudo isso. Então, acho que tem mala prensa, não sei por quê, porque fazem a maioria das coisas bem. Então, bom, quizás trabalhar mais cada um em promover isso. Nós estamos promovendo isso desde nosso lugar, que o Brasil é o melhor país para experimentar e para fazer isso. Genial, parabéns. E um belo elogio do irmão argentino. Pessoal, obrigado pela presença de todos. Foi um prazer ter vocês aqui nesse esforço de aproximar o setor privado da academia. A gente vai continuar fazendo esses fóruns ao longo do ano e também entrevistas. Só de fóruns pré-COP vão ser mais 9. Então, a gente vai mandar essa informação para vocês. E tudo que foi produzido aqui, a gente vai mandar para 5 mil maiores empresas. Então, a gente vai fazer com que esse conteúdo circule. Obrigado pela presença e por todo o apoio. Obrigado às empresas por estarem sempre juntos. E ao time da produtora brasileira pelo trabalho.